não tem importância alguma. A nossa sociedade está cheia desses primitivismos que, não podendo matar com o medo da sanção penal, manifestam o instinto e o gosto da destruição, conservando nas cidades, entre as obras construídas com esforço de seu semelhante, a mesma psicologia de inimizade contra o ambiente, posição lógica numa floresta, no meio de um mundo hostil. Não é possível deixar de compreender como cada dia se torna mais perigosa e inaceitável essa psicologia, quando o homem precisa adaptar-se a viver em sociedade, nas formas de vida civilizada. Quanto mais próximo se acha situado o indivíduo do polo negativo do antissistema, tanto mais negativas são as suas qualidades. Quanto mais próximo do polo positivo do sistema, tanto mais são as suas qualidades positivas. Podemos, dessa forma, considerar como indício seguro de involução, o instinto da destruição, o espírito da agressividade e de polêmica, o egoísmo e a indiferença às dores do próximo. Contrariamente, podemos ter como seguro índice de evolução, o instinto de conservação, o espírito de compaixão e de conciliação, o altruísmo e a sensibilidade às dores do próximo. Temos desse modo, uma unidade de medida, tomada fora de nosso mundo, com a qual é possível avaliar o indivíduo. Mesmo aqui se tentam unificações, contudo, estas não são baseadas nos princípios de fusão, próprios do sistema, mas nos princípios desagregantes do antissistema. Trata-se apenas de coligações de interesses individuais egoísticos, aos quais não interessam o coletivo senão em função da vantagem própria. Trata-se de acordos temporários entre os separados, sempre prontos a separar-se de novo, logo que lhes não convenha, a seus egoísmos individuais, permanecer unidos. Sendo uma construção do antissistema, é lógico que seja feita às avessas. Onde o egoísmo é ponto fundamental, não pode haver coesão. Com efeito, não se trata de uma verdadeira construção, mas de uma reprodução contrafeita. O que aí domina não é o sentido de unificação, mas o sentido da separação, que leva a anular a unificação. Por mais possa aparecer como meta, a tendência real é destrucionista, porque o método requer demasiado esforço, pois não é dirigido para a vantagem do grupo, mas para a de cada um de per si, de modo que todo o esforço é absorvido pelo atrito entre os egoísmos dos componentes, e nenhuma contribuição é levada ao grupo, enfraquecendo-o com isso, até desagregar-se. Num mundo assim, que só sabe funcionar por coligações de grupos, falar de universalidade e imparcialidade é falar uma linguagem incompreensível, porque formada de conceitos pertencentes a planos mais altos, ainda não atingidos. Uma ideia de universalidade se reduz aos limites do comum concebível, compreendida apenas como um novo partido, o dos universalistas. Mas é inevitável que as ideias do sistema não encontrem lugar nos planos próximos do antissistema. E isso ocorre, frequentemente, diante das palavras que exprimem altos ideais, os quais, transportados à terra, assumem outro sentido, justamente porque descem dos planos do sistema aos planos invertidos, os do antissistema. Um dos pontos em que se pode descobrir a presença do sistema na Terra é o amor. Este, nos seus primeiros e ínfimos degraus do plano físico, representa sempre o princípio da unificação e alegria, quando leva o ser para a sua harmonização, que será completa no sistema. Por isso, o amor não é apenas alegre, mas é também genético e criador, em todos os planos, e tanto mais, quanto mais sob do físico ao espiritual. O amor é tanto mais alegre e criador, quanto mais nos aproximamos de sua plenitude, só realizável no sistema, cuja primeira qualidade é a unificação. Desde os seus mais baixos degraus, é confiada ao amor essa grande função de harmonização que quebra os egoísmos e refunde juntos os elementos separados da queda. A alegria que o ser experimenta no amor é dada pela alegria do regresso ao sistema, que representa o reino da felicidade. Nos amores humanos comuns,
Os princípios opostos do sistema e do antissistema estão em luta. A atração é egoísta e exclusivista. A alegria é facilmente envenenada pelas rivalidades e pelo ciúme. Quanto mais o amor é material, ou seja, involuído, tanto mais é fácil corromper-se pela náusea, pelo vício, pelo sofrimento. A luta entre o sistema e o antissistema pode ser vista dentro do próprio desenvolvimento da família humana. Na formação desta, domina, no primeiro momento, a atração unificadora do amor, a alegria de unir-se, a potência vital criadora, qualidades próprias do sistema. Logo após sua formação, acontece na família um período diferente com as características do antissistema. Os filhos crescidos tendem a destacar-se do tronco, para realizar a sua própria vida. A unidade tende a quebrar-se. O egoísmo sobe a primeiro plano. Surgem entre os filhos rivalidades que os afastam e cada um tende a formar um novo centro familiar. Desagrega-se então a família-mãe. Período destrutivo e negativo, em que triunfa o antissistema. É como uma queda no separatismo, uma contração no egoísmo, até cada filho ou filha encontrar seu termo complementar, pelo qual retorna ao sistema, com os princípios de unificação, amor, alegria e criação. Isto acontece na família, onde, a cada passo para o sistema, com qualidades positivas unificadoras, segue-se um passo atrás, para o antissistema, com qualidades negativas separadoras. Mas, entre os dois impulsos vence sempre o amor, a vida, o sistema. O amor é criador, porque representa o princípio positivo, construtor, vital, próprio do sistema, ou seja, de Deus. O ódio representa o princípio negativo, destruidor, mortal, próprio do antissistema, ou seja, de Satanás. Quanto mais o amor se liberta de sua materialidade, tanto mais perde as qualidades do antissistema. Quanto mais conquista a espiritualidade, tanto mais adquire as qualidades do sistema. Isso até que o amor, limitado, em princípio, apenas às funções animais da reprodução sexual, transforme-se no amor evangélico, elevando seu poder de cimentar não apenas duas criaturas para formar uma família, mas difundir todo o gênero humano, dele fazendo uma unidade orgânica. Está confiada ao poder do amor, princípio do sistema, a função de retirar a criatura, pouco a pouco, do plano biológico onde impera a dura lei da luta pela vida, para fazê-la subir ao plano da colaboração fraterna. E como o sistema, onde está Deus, é o mais forte, destinado a vencer o antissistema, assim o amor é o mais forte, destinado a vencer o egoísmo e o separatismo dos planos inferiores. Essa unificação é uma necessidade implícita no desenvolvimento das leis da vida. O involuído é um individualista genérico, no sentido de só saber pensar em si mesmo e saber fazer um pouco de tudo. O evoluído é um ser coletivista, orgânico e especializado, no sentido de viver em colaboração com os seus semelhantes, e cada vez mais se adapta a executar, na sociedade humana, a sua função específica. A evolução, desse modo, ao produzir esse tipo biológico, leva necessariamente à unificação, que será a forma de vida do homem evoluído do futuro, ou seja, uma organização de especialistas fundidos em cooperação. Quanto mais evoluir, mais se tornará um indivíduo social, e menos apto a viver sozinho, porque aprendeu as qualidades que o tornam apto a viver em sociedade e compreendeu a grande vantagem de fazê-lo. Assim, vemos os princípios gerais da visão acharem plena confirmação até mesmo nos seus remotos efeitos, em nosso mundo. Com a orientação oferecida pela visão, podemos explicar também algumas posições psicológicas, em geral aceitas, sem discutir, axiomaticamente, porque muitos concordam com elas e, por serem verdadeiras, não precisam de nenhuma demonstração. A psicologia do milagre oferece-nos uma das provas demonstrativas. O homem ainda vive, em grande parte, no antissistema.
Parece estranho a quem não vive na ordem de ideias do antissistema, feito de revolta, mas na psicologia do sistema, feito de ordem, que muitos, para crer, exijam um milagre, ou pelo menos este milagre constitui uma grande prova em favor de quem opera. Para quem vive nas ideias do sistema, dá-se o contrário. O fato de exigir o milagre como prova de valor e verdade, mesmo constituindo um conjunto de leis do plano superior às dos planos inferiores de nosso mundo, é comumente entendido como uma imposição a este, provocada por uma vontade para dominá-lo, violando suas leis. Isto exprime, exatamente, a psicologia da revolta do ser rebelde caído no antissistema. Desse modo, geralmente, é interpretado o milagre não no sentido de aplicação de leis naturais pertencentes a planos mais altos, que parecem prodigiosos ao evoluído ignorante. Este, para crer e respeitar, precisa de uma prova de força, de algo excepcional que o maravilhe, do prodígio fora do comum, enquanto ele passa desapercebido, no plano das coisas naturais, o grande milagre do normal, que acontece todos os dias. Desse modo reaparece, mesmo diante de um ato de fé em Deus, o espírito da revolta original, constituindo base de respeito e fé ao saber impor-se à ordem pré-estabelecida, com uma lei diferente, opondo-se à que está em vigor, para vencê-la. Um homem que respeita a Deus, aceitando-o como seu chefe, mas somente enquanto esse Deus, de acordo com a mente dele, saiba ser tão prepotente que possa impor-se a sua própria lei para violá-la, ou seja, enquanto esse Deus, com o milagre, dê provas de força contradizendo-se a si mesmo, esse homem demonstra pertencer ao antissistema. Para ele, o valor do ser consiste justamente no poder de revolta e de desordem, e não no poder de harmonia e de ordem. Esses são os princípios do antissistema, ainda sobreviventes na forma mental da maioria dos homens. O evoluído que se aproximou do sistema não pode aceitar, como prova, o milagre compreendido como uma imposição, pelo qual Deus dá provas de violar a própria lei. Quem vive na psicologia do sistema, acha o contrário. Deus, ao invés de rebelar-se à sua própria lei, obedece-lhe e respeita a si mesmo, sem contradizer-se. Eis a prova que mais induz crer nele e a respeitá-lo. A ideia dualista de existir um oponente a ser vencido e de que o valor consiste em saber impor-se a ele, é um princípio de cisão e contraste, particular ao antissistema. Quem possui essa psicologia, decaiu de unidade num estado em que está invertido o sistema. Neste, qualquer separação é inconcebível, porque existe apenas uma unidade orgânica, na qual tudo está fundido. Esse conceito de divisão e antagonismo constitui, para o homem, uma verdade tão arraigada em seu instinto, que ela aceita como axioma, sem discuti-la, ressurgindo esse conceito em toda parte, inclusive no terreno religioso. Isto prova o quanto está ainda o homem imerso no antissistema, que nem mesmo sabe conceber a divindade fora da luta, criando para si um Deus antropomorfo, feito à própria imagem e semelhança, ou seja, um Deus partido no dualismo, que luta consigo mesmo, o que constitui o absurdo máximo. A própria psicologia humana corrente oferece-nos uma prova do antissistema, e, portanto, da verdade da teoria da queda. Essa teoria nos explica como a nossa vida se baseia no contraste, embora seja, também, equilíbrio de contrários. Tão logo surge uma força, aparece também um impulso antagônico para reequilibrar. Por isso, ao nascer um desejo, primeiro movimento da alma do qual deriva tudo, traz consigo a tendência à expansão ilimitada, constituída pelo egocentrismo, que levou os espíritos a exagerar o poder do eu até a revolta e a queda. Os nossos desejos são ilimitados, por sua própria natureza. Sua realização é limitada pelas reações do ambiente, dos seres rivais e das forças nestes encontradas. Daí o contínuo atrito da luta. Eliminar essa dispersão de forças seria o interesse máximo de todos,
Mas para gozar dessa vantagem é necessário uma inteligência que o homem ainda não possui e está lutando e sofrendo para conquistar. Não possuindo cada um em si a medida de seus anseios insaciáveis, o equilíbrio é alcançado de acordo com a oposta avidez do vizinho, que a limita com a força, infligindo-lhe dano. Atinge-se, desse modo, o único equilíbrio possível no antissistema, um equilíbrio forçado, coagido, não inteligente nem espontâneo, um equilíbrio que custa desperdícios e sofrimentos. O fato de o homem procurar a vitória por meio da violência, na desordem, demonstra ainda estar imerso no antissistema. A cada desejo se repete o motivo da revolta, da expansão ilimitada, sem freio nem disciplina, qualidades apenas do sistema. Como na primeira revolta, agora também o instinto recorda e reproduz a tendência ao excesso, ao abuso, como um eco do primeiro impulso que levou o ser além dos limites a ele assinalados pela lei. Ao subir para o sistema, e quanto mais dele se aproximar, mais aparece o impulso oposto, contrário à ordem e à disciplina. Surge então o verdadeiro princípio reequilibrador, resolvendo o conflito, ou seja, ao lado de cada defeito, abuso, vício, aparece o conceito da virtude correspondente, com a função específica de frear o abuso e de corrigir o defeito. Isto representa, ao lado do impulso destruidor próprio do antissistema, o impulso salvador, próprio do sistema, reconstituindo os valores espirituais desfeitos com a queda. A ideia de virtude representa o impulso reequilibrador, que tende a repor nos devidos limites e a tornar a disciplinar, na ordem, o exagero rebelde do egocentrismo, que constitui a revolta. Por isso, a evolução se constitui em uma subida espiritual e moral para formas de vida nas quais o estado de virtude, próprio do sistema, acentua-se cada vez mais quando se enfraquece o estado oposto, defeituoso e viciado, próprio do antissistema. A evolução, quanto mais sobe, mais se torna uma reconstrução de valores morais. O santo representa, em si, uma reconstrução do sistema, muito mais adiantado do que o homem comum. Eis porque quanto mais se evolui, tanto mais aparecem ordem, obediência à lei, virtudes notáveis, em lugar da desordem, da revolta à lei, dos vícios, que ao contrário crescem tanto mais, quanto mais o homem evolui para o antissistema. Todavia, pode ocorrer um fato, que também confirma a teoria da queda. Esse impulso de reconquista da saúde, mesmo nascendo no seio do sistema, desce para operar no antissistema. Quando o impulso penetra no ambiente do antissistema, começam a agir as forças desse ambiente, que lhes são contrárias, pondo-se imediatamente nesse sentido. Isto representa uma tendência a corromper, a torcer, a inverter a correção salutar que desceu do sistema, para as formas mais assumidas do antissistema. Em outras palavras, a ideia de virtude, quando vem à Terra, assume em geral as características da luta e da agressividade, próprias dos evoluídos. Usa-se, então, o conceito de virtude, não tanto para melhorar a si mesmos, mas para impô-las ao próximo, porquanto, representando um sacrifício, e melhor seja imposta aos outros, antes de nós mesmos. Outros reagem sem demora ao assalto, agredindo o pregador de virtudes, a fim de controlar se ele age segundo prega, procurando, dessa forma, restituir o golpe, ao exigir-lhe fazer primeiro o sacrifício que não lhes é agradável. Assim, tudo se reduz a termos de agressão e luta. Mas, como impedir a descida ao antissistema e não ser arrastado se a tendência geral deste é de inverter tudo? Por isso, a virtude, princípio do sistema, é utilizada de forma invertida, não para melhorar-se, mas para condenar os outros. Assim, um princípio do sistema é usado na forma invertida do antissistema. A verificação do fato de uma função do sistema ser aplicada em posição invertida, na forma de antissistema, ou seja, não para elevar, mas para lutar, condenar,
Dividir constitui uma das provas mais evidentes da existência dos dois termos opostos, sistema e antissistema, e portanto da teoria da queda. O nosso mundo se baseia numa contraposição de conceitos opostos, que se completam como dois polos do ser. São contrários, mas só podem existir um em função do outro. Lutam, mas justamente na luta se escoram mutuamente, e um não pode dispensar o outro. Ora, tudo isso é dado pelo primeiro modelo sistema, antissistema, que aparece reproduzido em todas as formas do ser. Dependendo desse fato, todo o nosso modo de conceber. Assim, a afirmação nasce da contradição e só podemos afirmar enquanto existe o termo oposto da negação. Por isso, a negação conduz à afirmação e a afirmação implica na possibilidade da negação. Não sabemos conceber o infinito e o absoluto, esta é a verdade, senão como o estado inverso ao nosso estado de finito e relativo. O conceito que, em nossa posição de antissistema, conseguimos formar do sistema é, para nós, negativo, apesar de tratar-se da coisa mais positiva que pode existir. O fato de só conseguirmos fazer do infinito e do absoluto uma ideia que representa o inverso de nosso finito relativo, e não uma ideia correta e positiva, dá-nos também uma prova de estarmos situados no antissistema, por efeito da queda. Vejamos um caso mais particular. Poder-se-ia dizer que o ateísmo representa uma das provas da existência de Deus. O ateísmo é uma negação presumindo a afirmação, e só em função dela pode existir. A negação não só presume e prova a afirmação, como faz parte de dois conceitos condicionados reciprocamente, de modo que um não pode existir senão em relação ao outro. Há mais ainda, porém. A negação, ao negar, enquanto é negação, alimenta e reforça o poder da afirmação apenas com a sua presença. Quando há dois conceitos juntos, dizer não de um lado, significa dizer sim do outro, e quanto mais se diz não de um lado, tanto mais se diz sim do outro. De modo que, em última análise, o não só pode existir para anular a si mesmo, e para reforçar, com a própria negação, a afirmação oposta. Quem nega, nega em última análise a si mesmo, ou seja, se destrói, e quem afirma, afirma a si mesmo, isto é, se fortalece e constrói. Quem nega uma afirmação, nega a si mesmo em favor dessa afirmação, que se fortalece, crescendo por um meio dessa negação. Os negadores caem nesse erro. Deduz-se daí que, quando um conceito possui um valor intrínseco como afirmação de verdade, nada terá de temer das negações que, se aparecerem, trabalharão em seu favor. O esforço para destruir a nova verdade é utilizado, pelas leis da vida, para difundi-la, tal como os ventos tempestuosos que trazem destruição são utilizados para levar para longe as sementes fecundas de uma vida mais ampla. A própria posição negativa assumida pelos negadores, servirá para destruí-los em favor da afirmação, nutrindo-a com a própria carne. Vemos o modelo dos dois opostos, sistema e antissistema, reproduzindo também nos dois termos contrários, espírito e matéria. E instintivamente o homem vê Deus e o paraíso, isto é o sistema no céu, e nas profundezas da terra, afundado na matéria, o inferno. Por que isso? Porque a queda se deu do estado de espírito ao estado material, através da energia. Aqui, a ideia da queda é reproduzida em sentido espacial, do céu para a terra. Na concepção de Dante, Lúcifer se precipita do céu ao inferno, aprofundando-se até o centro da terra, onde, no ponto mais longe do céu, permanece a habitação do maior rebelde a Deus. E as subidas ao céu são concebidas em sentido contrário. O purgatório dantesco é o monte da ascensão, subindo por ele, de plano em plano, chega-se ao paraíso. Esse inferno e purgatório exprimem exatamente, em sua posição inversa, o primeiro escavado nas profundezas da matéria, o segundo, emergindo de seu seio,
As duas metades inversas e complementares do ciclo da queda constituído pelo período involutivo, queda no inferno, e pelo período evolutivo, purgatório, da purificação que leva a Deus. Sob outra forma, achamos aí a substância da visão que expusemos. O inferno dantesco possui todas as qualidades do antissistema: trevas, dor, ódio, mal, etc. O paraíso dantesco possui todas as qualidades do sistema: luz, felicidade, amor, bem, etc. Também no inferno há certa ordem e disciplina. Mas a ordem é coagida e a disciplina é do escravo algemado, enquanto no paraíso a ordem e a disciplina são livres e por convicção. Isso corresponde aos conceitos de determinismo, a que está presa a matéria, e de liberdade, primeira qualidade do espírito. Explicam-se, dessa maneira, muitos modos de conceber, encontradas nas várias religiões, e as formas nas quais os estados de além-túmulo são representados por elas. Passa-se a compreender, também, a contraposição entre espiritualismo e materialismo, sendo o primeiro concebido como elevação e o segundo como negação. Explica-se a divisão do pensamento moderno nestas duas direções opostas, num contraste que representa em nosso mundo a luta entre sistema e antissistema. O materialismo moderno constitui um movimento de descida, mas descida na matéria, para depois chegar a compreender melhor, em relação a Deus e ao Espírito, a significação do universo e de nossa vida. Nasceu como corretivo e reação ao espiritualismo abusado das religiões, como libertação e renovação, a fim de passar das velhas estradas às novas, como salvação da cristalização dogmática, a fim de que o pensamento não permanecesse morto no seu interior, mas revivesse, continuando a avançar. Só num primeiro momento a ciência apareceu como inimiga da fé, quando se manifestou como reação de cura do pensamento humano, o qual corria o perigo de permanecer fechado em alguns caminhos sem saída. Mas depois a ciência materialista não podia evitar de caminhar, de iluminar-se mais, de construir, porque, observando honestamente os fatos e os fenômenos, devia encontrar-se com o pensamento de Deus que os dirige, e ouvir a voz que lhes fala de Deus. Pôde, assim, aparecer a verdadeira função positiva criadora da ciência, própria desse regresso à matéria, ou seja, a de poder tomar um impulso mais forte, para ascender mais no alto, no caminho da evolução para o espírito. Só agora começa a delinear-se este fato, mas representa o verdadeiro sentido, o valor e o futuro da ciência. Vimos que a evolução avança com regressos contínuos, compensados depois por maiores progressos, tal como ficou explicado em A Grande Síntese, pelo gráfico que traça o desenvolvimento da trajetória dos motos fenomênicos, na evolução do cosmos. Ora, a atual fase materialista, no desenvolvimento do pensamento humano, representa o movimento expresso naquele gráfico por um período de envolvimento, que resulta menor diante do maior desenvolvimento de toda a trajetória, e assim, não obstante os seus contínuos regressos, esta continua sempre avançando. Por isso, a ciência materialista continuará a avançar, assumindo agora a tarefa, já não mais desempenhada pelas religiões, de fazer progredir o pensamento humano. Não é destruição, é progresso. A função da ciência não é de matar a fé, mas de fecundá-la com a razão e observação, de demonstrá-la, dando as provas de seus enunciados, que já agora se tornaram, em sua forma primitiva, demasiadamente imprecisos e elementares, para poderem ser aceitos pela forma mental moderna, mais evoluída. 19. Outros fatos e explicações. Primeira parte. Chegados ao fim de nosso trabalho, vamos fechá-lo oferecendo uma última representação ainda mais pormenorizada do fenômeno da queda, procurando alcançar dessa maneira uma apreciação ainda mais precisa. No volume Deus e o Universo, como na primeira parte desta obra, ao expor a visão,
Apenas pudemos traçar as linhas gerais e as características fundamentais do fenômeno da inversão do sistema no antissistema, explicando as respectivas características. Procuraremos reforçar a nossa observação da visão, penetrando em novas minúcias, caminhando em profundidade, além dos conceitos já obtidos nas aproximações precedentes. Com efeito, no princípio da segunda parte deste volume, chegamos a uma apreciação mais exata do fenômeno da queda, especialmente no capítulo 8, Sistema e Antissistema. Assim chegamos a entender o fenômeno, não mais como uma descida, que podia ser do alto para baixo, como se podia ter imaginado a princípio, mas como uma explosão, da qual resultou, por expulsão do sistema, uma segunda esfera na periferia deste. Aperfeiçoemos esse conceito. Após havê-lo aprofundado, poderemos alcançar uma terceira representação do fenômeno da queda. Dessa forma, melhor formulado e analisado, temos de proceder por aproximações sucessivas, sendo impossível enfrentá-lo direto e imediatamente em sua essência, pois está além do concebível e não pode ser alcançado pelas capacidades comuns da mente humana. Trata-se de um fenômeno situado fora de nosso relativo, do qual resultou como consequência, e portanto, em sua substância, irredutível ao nosso plano mental normal. Esta razão pela qual a primeira representação se tem acrescentado uma segunda mais aproximada, e se seguirá uma terceira, à proporção que vamos subindo e amadurecendo. Nunca poderemos deixar de esclarecer e advertir que não podemos apresentar a realidade do fenômeno em sua substância, mas apenas imagens mentais humanas dessa realidade, que nos escapam em sua essência. É mister, pois, aceitá-las tal como são e não entendê-las como uma expressão definitiva, que esgote a realidade. É compreensível e lógico ser assim, porque um observador situado no relativo, com os pontos de referência marcados apenas em si, não possui os outros totalmente diversos, necessários para orientar-se no absoluto, nem os conceitos para compreendê-lo. Logicamente, para poder exprimir no relativo toda a realidade infinita e contida no absoluto, seria necessário ter uma série correspondente e infinita de imagens e representações mentais. Só assim seria possível reproduzir todos os aspectos infinitos do fenômeno, em nosso plano de existência. Nestas pesquisas, é preciso ter sempre presente o conceito de limite, próprio de nosso universo e contentar-se em ir superando as barreiras impostas por esse limite, que nos fecha no relativo. Por isso, vamos oferecendo aqui 3 imagens diferentes e sucessivas do fenômeno da queda, procurando uma aproximação cada vez maior, gradualmente, para compreendê-lo cada vez melhor. Todas são aceitas, porque cada uma delas é relativamente verdadeira e nos mostra um lado, pondo em evidência alguns aspectos verdadeiros da realidade. Trata-se de várias reduções, isoladamente incompletas, mas justamente por isso, precisam completar-se reciprocamente. Estamos nos esforçando para traduzir nos termos da forma mental corrente relativa, fechada no limite que estabelece as dimensões do concebível, conceitos próprios de dimensões superiores. Não temos outro meio senão imagens construídas em relação aos pontos de referência existentes em nossas dimensões espaciais, temporais e mentais. Não possuímos outro material conceptual, nem outras palavras senão a linguagem humana, para fazer-nos compreender. Com esses meios, devemos exprimir o inexprimível e tornar concebível o inconcebível. Por isso, não quisemos exprimir-nos desenhando imagens concretas, neste volume, porque tendem a induzir a erro, pois são confundidas com a realidade ou com uma representação que esgote toda a realidade e isso não pode ser. Isto não significa que o leitor não possa fazer para si esquemas gráficos, para os quais lhe são dados todos os elementos. Pode recorrer a esse auxílio representativo se sentir necessidade, utilizando-o como meio para fixar as ideias, mas atribuindo-lhe o valor relativo que têm os símbolos em matemática.
Temos de contentar-nos com os meios verbais, que, por serem concretos, fixam e aprisionam menos a ideia em formas definidas, como os contornos exatos de um desenho. O desenvolvimento da palavra pode melhor dar-nos a expressão de uma imagem em movimento, ao mesmo tempo que aparece e já se está desenvolvendo numa imagem sucessiva. O movimento é o único modo pelo qual o relativo pode aproximar-se do absoluto, perseguindo-lhe a imobilidade. A verdade, em nosso universo, para os decaídos, só pode ser relativa e progressiva. Por isso só podemos oferecer uma imagem relativa e progressiva da visão, não uma representação estática, mas o desenvolvimento de uma representação, que gradualmente se vai desenvolvendo e aperfeiçoando. Era necessário que o leitor, e nós mesmos, conhecêssemos o método de pensamento seguido aqui, a técnica usada ao exprimir os resultados da intuição que, como se pôde ver, permanece controlada em todos os seus momentos. Podemos estabelecer assim o valor a ser dado a estas representações do fenômeno da queda, acrescentando, por fim, que mesmo na forma verbal progressiva, usada aqui, são apenas uma projeção plana da realidade contida na visão, só podendo resultar diminuída, ao projetar-se em nossa dimensão conceitual. A nossa mente é filha do próprio ambiente e não sabe funcionar além dos limites deste. Antes de passar a expor a terceira representação do fenômeno da queda, procuremos completar, em alguns aspectos novos, a segunda, já exposta no capítulo 8, Sistema e Antissistema. Voltemos ao princípio, retomando, para desenvolver o conceito de criação necessária para se poder compreender a forma como saíram do sistema os elementos rebeldes, ou seja, a sua expulsão ou projeção para fora da periferia deste, a fim de constituir o antissistema. Para não fechar a representação numa afirmação absoluta, que depois lhe impeça qualquer movimento de desenvolvimento, e para torná-la mais aceitável às mentes positivas, expô-la-emos em forma de hipótese, aceitável por explicar muitos fatos, mas suscetível de aperfeiçoamentos posteriores. Já dissemos que a primeira criação consistiu numa transformação da esfera tudo uno Deus, constituinte da Trindade em seu terceiro momento, no qual a substância divina que a constituía passou do estado homogêneo a um estado diferenciado, orgânico, hierárquico. Ora, observando o fenômeno com maior exatidão, podemos pensar ter essa criação ocorrido não toda concomitantemente, no mesmo instante, mas sim em fases progressivas, e portanto por graus e em planos sucessivos, segundo os quais se teria propagado na esfera do sistema, o impulso proveniente do centro, Deus. Observemos, logo, que a ideia de esfera é de natureza espacial, e dá apenas uma ideia aproximada, não podendo fornecer toda a realidade. Mas isto aqui de melhor podemos conseguir, no momento, para obter uma representação imaginável do fenômeno e por isto a aceitamos. Para simplificar essa representação, exprimamos a esfera em sua representação plana, ou seja, como um círculo. Eis então, como mais exatamente teria ocorrido a criação. Do centro, Deus, teria partido o primeiro impulso criativo, atingindo o primeiro nível ou círculo de seres, ou seja, o primeiro plano da vida. Depois, Deus teria feito chegar esse seu impulso, através dos seres do primeiro círculo a um segundo. Em seguida, através dos seres do primeiro e do segundo, a um terceiro e assim sucessivamente. Dessa forma, o impulso criador de Deus teria sido transmitido através de toda a esfera do tudo uno Deus, até transformá-la toda, de seu estado homogêneo, num estado diferenciado, nisto constituindo o fato da criação. Mais exatamente, teria sido a propagação desse divino impulso criador que teria produzido a transformação da substância do todo, a qual se achava no estado homogêneo, num novo estado diferenciado, constituído por individuações separadas, isto é, as criaturas, hierarquicamente organizadas por círculos em um sistema.
Teria sido esta a técnica da criação, que agora nos aparece, após um exame mais atento do fenômeno. O que teria nascido do nada, de um estado antes não existente, não podia ser a eterna e incriada substância de Deus, mas apenas a sua forma nova e atual, que assim se individualizara agora em criaturas, hierarquicamente organizadas em centros concêntricos em torno de Deus. Esta representação do fenômeno permite-nos ver imediatamente, com maior relevo, uma característica importante. No próprio alto da criação, as criaturas, logo após o nascimento, teriam sido chamadas a colaborar com Deus, a funcionar ativamente como seus instrumentos no sistema, como veículos de atuação de sua lei. Tudo isso confirma ser o amor o princípio dominante em Deus e no sistema, representando, desde o primeiro momento, o vínculo genético da filiação, pelo qual cada elemento derivou do outro por descida do impulso divino criador, de círculo em círculo. Amor não apenas entre as individuações do sistema, mas entre Deus e todas elas, não só parentes entre si, mas todas filhas do mesmo Pai, unidas pela consanguinidade representada pelo ser constituído da própria substância de Deus. Amor que constitui a potência fundamental de coesão que cimenta todo o edifício do sistema e lhe mantém compacta a unidade orgânica e hierárquica. Mantém-na porque o impulso criador do amor, emanado de Deus, não só penetrou e transformou toda a esfera, mas continua a irradiá-la sempre de vida, como o sangue que circula em nossas veias. Esses conceitos são confirmados pelo fato de vermos o mesmo método ser usado por Deus no trabalho de salvamento do antissistema, para levá-lo ao sistema, através das suas criaturas ou espíritos que permaneceram no estado puro, chamados desta vez a colaborar como veículos de salvação. Com efeito, em nosso mundo, jamais vemos Deus agir aparecendo diretamente, mas sempre indiretamente, através de seus instrumentos, encarregados de cumprir missões, como no caso máximo de Cristo, Espírito não decaído, a quem foi confiada por Deus a tarefa de redenção de nossa humanidade. Em casos menores, Deus pode utilizar-se de espíritos decaídos, mais evoluídos que os outros e capazes, por sua posição mais adiantada, de realizar um trabalho de auxílio e salvação em favor de seus irmãos, menos capazes porque mais atrasados. Em tudo o que provém do centro do sistema, prevalece sempre o método do amor, da colaboração fraterna, da hierarquia e da unidade orgânica. A transformação criadora, a qual se desvia a gênese do sistema, foi obtida, pois, com esse método da filiação, o que estabeleceu entre todos os seres um vínculo de parentesco ainda mais estreito do que o representado pelo fato de terem sido constituídos da mesma substância. Eis a estrutura orgânica do sistema e pode compreender-se quanto essa qualidade é fundamental e profundamente enraizada, devido ao fato de a criação ter ocorrido através de um processo de filiação, na qual os seres tomaram parte. Esse método de filiação recíproca constituiu o primeiro modelo, mais tarde transmitido ao nosso mundo, no desenvolvimento reconstrutivo, operado pela evolução, ou seja, na continuação da vida de pai para filho, na multiplicação genética das sementes, no crescimento mediante ramificações de um único tronco. Continua também no antissistema, e constitui o modelo de unidade e organicidade, entre nós expressa pelas primeiras tentativas de reconstrução orgânica unitária do sistema, que são a família, a nação, a humanidade. Essa filiação funcionou, no momento da criação, como um fio unindo para sempre todas as criaturas ao Pai comum, Deus, a quem, por isso, coube o direito de mando, enquanto a estas coube o dever da obediência, todos unidos pelo amor na mesma família, representada pelo sistema. Nessa organicidade, cada elemento permaneceu ligado ao outro. A um observador mais atento, deve ocorrer que assim se forma a criação, devendo ter sido o resultado de uma emanação progressiva do centro, Deus, para a periferia,
numa realização gradual, transformando toda a substância de seu primitivo estado homogêneo, naquele estado orgânico constitutivo da criação. Podemos compreender agora, com maior exatidão, como ocorreu com a queda, a imigração dos elementos rebeldes do sistema, sua expulsão ou projeção para fora da periferia deste, para constituir o antissistema. Ter também uma imagem mais exata da estrutura do antissistema, compreendendo melhor algumas das qualidades que o caracterizam. O fenômeno da queda pode ser representado pelo mesmo modelo como ocorreu a criação, ou seja, pela mesma propagação gradual de impulsos, mas em posição invertida, porque ao invés de ser gerado e ter partido do centro, Deus, o movimento foi gerado e partiu da criatura periférica. Assim, também a queda teria sido progressiva, por sucessão de filiações, resultantes não de Deus e depois dos elementos puros do sistema, mas dos espíritos rebeldes. A propagação desse impulso invertido, ao invés de gerar, como na criação, círculos de ordem, no seio do sistema, gerou por filiação invertidos círculos da desordem, no seio do antissistema. Teria assim nascido a estrutura do antissistema, invertida em relação ao sistema, ou seja, construída em círculos e níveis ou planos de existência concêntricos, segundo os quais se teriam escalonados os seres. Percebe-se, agora, que a imigração dos elementos rebeldes do sistema, ou projeção para fora da sua periferia, não ocorreu ao acaso, mas foi regulada por uma lei, segundo a qual tudo estava previsto. Essa estrutura do antissistema, construída em círculos, situados em posição inversa que ocupavam no sistema, derivou do fato de, na imigração dos elementos rebeldes, a sua projeção para fora ocorreu em proporção ao impulso recebido, determinado na revolta, pelo poder de cada elemento e estabelecido pela sua posição em seu círculo, e deste no sistema. De modo que o antissistema ficou constituído de círculos invertidos em relação aos do sistema, correspondendo cada um, no antissistema, ao círculo perfeito original do sistema. Da posição ocupada nos círculos do sistema, cada elemento foi projetado na posição oposta, representada pelo círculo correspondente invertido no antissistema. Aconteceu então, que, os primeiros se tornaram os últimos, e os mais próximos a Deus foram precipitados mais longe. O anjo mais belo, Lúcifer, se tornou o mais horroroso, Satanás, projetado no abismo mais profundo do antissistema. Atrás dele, deixaram-se arrastar num cortejo os elementos situados mais embaixo na pirâmide, ou seja, nos círculos mais afastados e periféricos. Permaneceu desse modo, no antissistema, o modelo do sistema, mas em posição invertida. Permaneceu o princípio da organicidade, mas emburcado, isto é, a organicidade do mal, de tipo destrutivo, em lugar da organicidade do bem, de tipo criador. Com efeito, o nosso universo é constituído, verdadeiramente, de planos de existência, nos quais os seres decaídos estão escalonados por graus de evolução, mais ou menos próximos da perfeição do sistema. Explica-se assim essa estrutura de nosso universo físico-espiritual, construído em planos superpostos, cuja natureza tende a afastar-se do sistema, em direção centrífuga no período involutivo, e a reaproximar-se do sistema, em direção centrípete para Deus, no período evolutivo. Achamo-nos, assim, diante de um conceito mais exato sobre a queda, ou seja, não mais uma queda única, igual para todos os rebeldes, mas uma queda de amplitude proporcional à posição do elemento no sistema, e portanto à sua potência e ao impulso da sua projeção. A potencialização desse impulso, dada pelo círculo em que estava situado o elemento, determinou a força do arremesso de expulsão do sistema, de modo que o ponto de chegada no círculo do antissistema resultou proporcionalmente corresponde ao ponto de partida no círculo do sistema. Com esse método, foi construído o antissistema,
que por isso resultou um organismo no qual tudo se achou situado em posição inversa que se achava no sistema. Então, os elementos situados nos círculos mais afastados do centro, inverteram-se no antissistema nos mais centrais, e vice-versa. Os situados no círculo do sistema mais próximos de Deus, justamente por sua maior potência, foram lançados nos círculos mais periféricos do antissistema e afastados de Deus. O conceito com que estamos procurando dar maior exatidão ao fenômeno da queda, mostra-nos ter sido ela proporcional, isto é, constituída por um afastamento exato em função do conhecimento, potência e valor ou peso específico de cada elemento, qualidades que estabeleceram a natureza e a potência do impulso de projeção para fora do sistema. Portanto, a queda foi proporcional à responsabilidade da revolta, à culpabilidade de cada um, pela qual foi projetado mais longe no antissistema e mais profundamente na evolução, quem estava mais altamente situado no sistema e mais perto de Deus. Os elementos menores, caindo de altura menor, ao serem projetados para fora por seu impulso de seres menos potentes, aprofundaram-se menos na evolução, permanecendo nos círculos mais altos do antissistema. Chega-se, assim, a um efeito proporcional à causa, a uma reação proporcionada à ação, a uma queda proporcional à revolta. Então, para os maiores, sendo maior a queda, maior é o esforço da subida, porque mais longo o caminho de regresso. Deduz-se daí, um fato importante: nem todos os seres teriam decaído até o estado de matéria, mas podem tê-lo feito até círculos ou planos de existência mais altos, menos evoluídos. Enquanto esses seres não conhecem os planos inferiores, o plano em que naturalmente se acharam na queda, deve ser atingido pelos elementos caídos mais embaixo, através do esforço da própria evolução. Desse modo, o trajeto evolutivo que cada ser tem de percorrer para reentrar no sistema não é igual para todos, mas proporcional para cada um, à profundidade alcançada com a própria queda. Portanto, existe uma correspondência perfeita de justiça nas gradações de posição de origem, culpabilidade, involução alcançada e trabalho evolutivo a realizar, para voltar à salvação. O mais onerado e último a chegar no regresso, por causa do caminho mais longo a percorrer, será, portanto, Satanás, como é justo. Na inversão, os primeiros se tornaram os últimos. Mas, estes também deverão chegar e serão salvos. Isto faz-nos pensar num novo modo de conceber a evolução. Sem seus princípios gerais, pode ser concebida, como foi explicado, veja-se também o capítulo 11, a visão diante da biologia, constituída por um caminho ascensional único, progredindo para seu telefinalismo. Podemos agora pensar ter essa evolução começado para cada ser de pontos diferentes ao longo desse caminho. Esses pontos teriam sido determinados pelo ponto de queda de cada ser no antissistema, situado no círculo correspondente ao do sistema, em que o ser fora criado e do qual, pela revolta, partiu o impulso para o antissistema. Justamente por tratar-se de uma exata inversão de posições, a criatura veio achar-se, com a queda, no círculo do antissistema oposto, em relação ao do sistema. Temos, então, uma série de posições distintas, das quais precisamente podia começar o caminho evolutivo do regresso, posições não causais ou arbitrárias, mas pré-estabelecidas para cada ser no momento da criação. Ao indivíduo era deixada a liberdade de desobedecer ou não, mas não a liberdade de ir ao acaso ou onde quisesse. Por isso havia sido estabelecida precedentemente a amplitude da queda, se, por acaso, houvesse escolhido o caminho da desobediência. Podemos admitir, tenha o ser começado o caminho evolutivo, do ponto em que inversão o havia projetado, correspondente ao ocupado no sistema aí estabelecido por Deus, para cada um, na sua criação. Então, conforme esta teoria, a posição, na qual o ser decaído se encontra,
pode ser consequência de dois fatos. Primeiro, ou o ser caiu até o fundo do antissistema, matéria, e subiu evoluindo até o ponto em que agora se encontra. Segundo, ou o ser não caiu até ao fundo do antissistema, mas até determinado plano, de onde evoluiu e presentemente se encontra. O fato de, em ambos os casos, ser o mesmo o resultado exterior, o de encontrar-se situado num dado plano de evolução, só por si não nos permite descobrir as causas que o determinaram. Por isso, sua posição não é suficiente para nos fornecer as provas da verdade desta teoria. Permanece porém o fato de ser a única que pode conciliar as duas maiores afirmações existentes a esse respeito, a da ciência da revelação, hoje inconciliáveis, ou seja, a do evolucionismo darwiniano e da Bíblia. Conforme a teoria deste capítulo permaneceriam admissíveis, ao mesmo tempo, as duas afirmações contrárias, isto é, o homem poderia ter derivado por evolução dos planos inferiores de existência, mineral, vegetal, animal, Darwin, como também poderia ter iniciado a sua evolução do plano humano, ou seja, ponto de partida o próprio homem, Bíblia. Poder-se então, lógica e cientificamente, aceitar como verdadeira a narrativa da Bíblia, isto é, depois da queda dos anjos e da desobediência de Adão, que esta queda presume e repete, admitir o aparecimento, criação, de homem como tal, não produto de uma precedente evolução. Teria iniciado a evolução no plano de vida humana, tendo o homem caído só até este nível, razão pela qual iniciou a sua evolução de regresso, entrando na forma material humana, criação descrita pela Bíblia. Trata-se de duas importantes afirmações com grandes bases, a ciência positiva no evolucionismo darwiniano e a revelação na Bíblia. É difícil condenar qualquer das duas, declarando-a errada. Assim, ambas estariam certas. Já existem teorias evolucionistas que admitem derivarem as várias formas de vida, de pontos de partida diferentes, de estípites separados. A própria teoria das unidades coletivas não é derrogada admitindo-se ter sido a queda como relativa, pois o ser caindo até o fundo, não chegou à sua completa pulverização no separatismo do antissistema e portanto não foi destruído completamente o seu estado orgânico. O ponto onde caiu passou a ser o seu ponto de partida que assim, possuindo já um certo grau de organicidade, não precisou tê-la reconstruído. Teoria das unidades coletivas, pelo processo de evolução. Esta teoria, como se vê, abre as mais interessantes perspectivas, de uma amplitude tal que seriam necessários outros volumes mais para estudá-las e desenvolver novos pormenores. De tudo isso se deduz que a evolução pode não ter partido para todos, do plano da matéria, mas também de planos mais altos, como por exemplo do vegetal, do animal, do homem, e planos ainda superiores, a que todos deverão chegar um dia. A meta final é a mesma para todos, o sistema. Na fase de regresso verifica-se o mesmo fenômeno que se realizou na fase de descida ou queda. Voltar ao sistema significa reentrar num organismo de partes diferenciadas, significa, portanto, retomar o lugar ocupado de cada ser no próprio círculo do sistema, segundo o exato tipo precedente criado por Deus. Atende às exigências da lógica, do equilíbrio e da justiça ser dessa forma, porque a inversão da queda e o endireitamento no sentido da subida devem corresponder aos dois fenômenos. Em todo esse processo de desmoronamento aqui estudado, devemos sempre admitir, necessariamente, que o alfa e o ômega coincidem, sobrepondo-se. O ponto de chegada da evolução só pode ser o mesmo ocupado pelo ser quando da partida para a evolução e não um ponto estratégico qualquer. Também o ponto de chegada de evolução, em que a criatura foi arremessada com a queda, só pode ser, como posição, proporção e qualidade, o inverso do ponto de partida ocupado no sistema. Dessa forma podemos chegar a esta exata apreciação do fenômeno involutivo e evolutivo da queda,
e dizer que mesmo sendo a evolução, como princípio geral, um regresso universal de todos ao sistema, a amplitude e tipo de estrada é diferente para cada ser, ou seja, cada um se desenvolve ao longo de um canal próprio. A criatura deve voltar